Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 50 confirma isso. Ele declara: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Você não caiu aqui por acaso. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez seu coração esteja aflito. Mas hoje, essa oração vai ser o abrigo que você tanto procurava. Porque o Salmo 50 nos ensina que a gratidão é muito mais do que palavras bonitas. Ela é uma chave espiritual que abre os céus, que traz resposta em meio à angústia, que transforma lamento em cântico. Você já percebeu como é fácil olhar para aquilo que falta e esquecer o que já foi dado? Quantas vezes a dor nos faz esquecer dos livramentos que recebemos? Quantas vezes a pressa da vida nos faz ignorar milagres diários, como o simples fato de respirar, de abrir os olhos pela manhã, de estar de pé apesar de tudo? A gratidão é a arma que silencia a murmuração. É o altar que levanta a alma caída. É o perfume que sobe até o trono e toca o coração de Deus. Talvez você esteja atravessando uma noite escura e pense: como agradecer em meio a tanta dor? E é justamente aqui que o Salmo 50 fala com você. Ele nos ensina que a verdadeira gratidão não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma fé inabalável que reconhece: Deus continua sendo Deus mesmo no vale. Respira fundo agora e em silêncio diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque, mesmo sem entender tudo, eu sei que Tu estás comigo. Essa simples frase tem poder, porque a gratidão é como uma luz que começa a brilhar no meio da escuridão. Ela não nega a dor, mas declara que a dor não é maior do que a presença de Deus. Você já sentiu que ninguém valorizava o que você faz? Já sentiu que sua dedicação era invisível, que seu esforço passava despercebido? Talvez seja assim que você se sinta diante da vida. Mas Deus diz: eu vejo, eu sei, eu valorizo cada lágrima, cada oração, cada gesto de fé. O Senhor não se impressiona com palavras vazias, Ele se move quando o coração agradecido se apresenta diante dele. Não é o tamanho da sua oferta, é a sinceridade da sua adoração. Não é a força da sua voz, é a verdade da sua alma. O Salmo 50 é um chamado para voltar ao essencial. Não se trata apenas de pedir, mas de agradecer. Não se trata apenas de buscar socorro, mas de reconhecer quem é o socorro. Não se trata apenas de fugir da dor, mas de aprender a glorificar em meio a ela. Escreva agora nos comentários uma palavra de gratidão. Pode ser simples: obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pelo cuidado. Quando você escreve, você está levantando um altar diante do céu. E se essa oração já está tocando o seu coração, inscreva-se agora e permaneça recebendo diariamente palavras que vão renovar sua fé e aquecer sua alma. Aqui, você nunca caminha sozinho. Talvez você esteja se lembrando de dores antigas, de lutas que ainda não se resolveram, de promessas que parecem distantes. Mas Deus está dizendo: se lembre também de onde eu já te tirei. Se lembre das vezes que você achou que não conseguiria e conseguiu. Se lembre das lágrimas que se transformaram em vitória. A gratidão não apaga o passado, mas dá um novo sentido a ele. Ela faz você olhar para trás e enxergar não apenas a dor, mas a mão de Deus sustentando em cada passo. Respira fundo mais uma vez e diga em silêncio: Senhor, eu reconheço o teu cuidado. Essa oração é a expressão de quem entende que tudo vem de Deus, que até os pequenos detalhes são milagres, que cada amanhecer é uma prova do amor dele. O Salmo 50 nos lembra que a adoração verdadeira não está em palavras decoradas, mas em um coração rendido. E quando o coração se rende,
A gratidão flui. E quando a gratidão flui, o céu se abre. Você já chorou escondido e depois percebeu que alguém inesperado estendeu a mão. Já enfrentou uma luta que parecia impossível e hoje olha para trás e diz: se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Esses são sinais do cuidado dele. Esses são motivos para agradecer. E a gratidão abre espaço para o próximo milagre. Ela é a semente que gera mais resposta, mais cuidado, mais livramento. O Senhor não despreza o coração agradecido. Ele se inclina, ele se manifesta, ele responde. Então, não espere tudo estar perfeito para agradecer. Comece agora. Agradeça até pelas dores, porque elas revelaram a força que você não sabia que tinha. Agradeça até pelas lutas, porque elas provaram que você não está só. Agradeça até pelos silêncios, porque eles ensinaram você a confiar. O Salmo 50 é a prova de que a gratidão é arma de guerra espiritual. Ela silencia o inimigo, desarma acusações, quebra cadeias. Ela transforma a atmosfera da alma. E quando você se posiciona em gratidão, não importa quão longa seja a noite, a manhã sempre chega. A gratidão é a linguagem que aproxima o coração humano do coração de Deus. O Salmo 50 nos mostra que ele não está atrás de rituais vazios ou de palavras decoradas, mas de um coração verdadeiro, sincero e quebrantado. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Essa é a oferta que o Senhor deseja. Talvez você pense que não tem nada para oferecer. Talvez a sua mente esteja cheia de preocupações, dívidas, dores, lembranças difíceis. Talvez você acredite que não possui nada digno para colocar diante de Deus. Mas a verdade é que o maior presente que você pode entregar é a gratidão que nasce de um coração quebrantado. Você já percebeu como mesmo nos piores dias sempre existe algum motivo para agradecer? A vida pode estar em pedaços, mas ainda existe ar nos pulmões. As lágrimas podem cair, mas ainda existe esperança de um novo amanhecer. O coração pode estar cansado, mas ainda pulsa, e cada batida é um sinal de que Deus não desistiu de você. O inimigo tenta roubar a gratidão porque sabe que ela é uma arma espiritual poderosa. Quando você agradece, mesmo em meio à dor, você declara que acredita no agir de Deus. Quando você agradece, você reconhece que não está só. Quando você agradece, você transforma um vale em altar. Respira fundo agora e diga dentro de si: Senhor, obrigado porque mesmo na noite, Tu permaneces comigo. Talvez você tenha caminhado com peso por muito tempo. Talvez tenha acreditado que só poderia agradecer quando tudo estivesse resolvido. Mas a gratidão não é o fim da jornada. É o caminho que abre espaço para o milagre. Você já sentiu que a vida te deu motivos de sobra para reclamar? Já passou dias pensando apenas no que não deu certo? Já se pegou dizendo: eu não tenho mais forças, eu não tenho mais motivos para seguir? É nesse momento que o Salmo 50 nos chama de volta para o essencial. Agradecer não significa negar a dor, mas declarar que Deus é maior que ela. E quando você agradece, até o choro ganha novo significado. As lágrimas que antes eram apenas tristeza se tornam testemunho de fé. A noite que parecia interminável se transforma em cenário de vitória. Escreva agora nos comentários: eu sou grato a Deus. Escreva como um ato profético, como um selo que vai além das palavras. A sua declaração será como uma chama que ilumina outras pessoas que também precisam aprender a agradecer. E se essa oração já está tocando você, inscreva-se agora e caminhe junto conosco. Aqui você não está sozinho. Aqui há sempre uma palavra para renovar a sua fé. Aqui você encontrará força nos dias bons e abrigo nos dias ruins. O Senhor nos convida a invocá-lo no dia da angústia e promete: eu te livrarei e tu me glorificarás.
Essa é a aliança de quem vive em gratidão. Porque a gratidão não é apenas lembrança do passado, é esperança para o futuro. Quem agradece, confia que o mesmo Deus que sustentou ontem vai sustentar amanhã. Talvez você ainda esteja esperando respostas. Talvez haja portas que parecem fechadas, sonhos que parecem distantes, promessas que parecem atrasadas. Mas agradeça. Porque cada vez que você agradece, você planta esperança. Cada vez que você agradece, você declara que crê na fidelidade de Deus. Respira mais uma vez e diga: Senhor, eu confio no teu tempo. A gratidão é a ponte que leva você do desespero à esperança. É a chave que abre a porta do consolo. É a força que sustenta a alma cansada. O Salmo 50 não é apenas sobre rituais, é sobre relacionamento. Deus não busca perfeição, Ele busca sinceridade. Ele não exige riqueza, Ele deseja verdade. Ele não pede grandezas, Ele quer gratidão. E quando o coração é grato, até os pequenos detalhes se tornam milagres. O pão sobre a mesa se torna festa. O abraço simples se torna resposta. O novo dia se torna prova do cuidado de Deus. Por isso, levante hoje um altar de gratidão. Não com palavras bonitas, mas com um coração sincero. E você vai ver como o céu se move quando a gratidão sobe como incenso diante de Deus. O Salmo 50 nos leva a refletir sobre algo profundo. Deus não precisa dos nossos sacrifícios materiais, porque tudo já pertence a Ele. O que o Senhor deseja é que o honremos com um coração sincero, cheio de gratidão e confiança. Ele mesmo declara: Não preciso do novilho do teu estábulo, nem dos bodes dos teus apriscos, porque meu é todo animal da floresta, e são meus os milhares de animais dos montes. O que Ele deseja, o que o toca de verdade, é quando a nossa alma se derrama em agradecimento. Você já percebeu como às vezes colocamos o foco em tudo que fazemos externamente, mas esquecemos do essencial? Já se pegou tentando agradar a Deus apenas com obrigações, mas sem entregar de verdade o coração? O Salmo 50 nos lembra que Deus não se impressiona com gestos vazios. Ele olha para dentro. Ele olha para a sinceridade, para a fé, para a gratidão que brota mesmo em dias de dor. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que não tem nada para oferecer. Talvez sua oração seja apenas um suspiro, sua força seja pequena, sua fé esteja cansada. Mas mesmo assim, Deus se alegra quando você diz em silêncio: Senhor, obrigado porque ainda estou de pé. E é essa gratidão que move o céu. Não a quantidade de palavras, mas a profundidade delas. Não a perfeição da sua vida, mas a entrega sincera do coração. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu te agradeço por não desistir de mim. Essa frase simples abre espaço para que a presença de Deus envolva você. É como se a gratidão fosse uma chave que destranca portas espirituais, permitindo que a paz comece a encher cada canto do seu coração. Você já sentiu que o peso da vida é maior do que você pode suportar? Já teve a impressão de que está lutando sozinho, sem forças para continuar? É nesse cenário que a gratidão se torna ainda mais poderosa, porque quando você agradece, mesmo em meio à luta, você declara que confia no cuidado de Deus, e confiar em Deus é o que muda tudo, porque Ele mesmo prometeu: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. A gratidão não apenas reconhece o passado, ela ativa essa promessa para o presente e o futuro. Escreva nos comentários agora: Eu confio no Senhor. Essa declaração simples é profética. Quando você escreve, você está reafirmando a sua fé. Você está plantando esperança.
Você está declarando ao céu e à terra que não caminha sozinho. E se essa oração já está fortalecendo você, inscreva-se agora e permaneça recebendo diariamente palavras de vida, orações que vão aquecer sua alma e fortalecer sua fé. Porque sozinho é mais difícil, mas junto caminhamos mais firmes. Talvez você esteja tentando entender os caminhos de Deus. Talvez pergunte: por que passei por tantas perdas? Por que tive que enfrentar tantas dores? O Senhor responde através do Salmo 50. Eu não me agrado de sacrifícios vazios, mas de um coração grato. A dor não define você. O luto não é a sua identidade. Eu ainda tenho planos maiores, e a gratidão vai abrir caminho para eles. O que parecia peso eterno se tornará testemunho. O que parecia ruína se tornará reconstrução. O que parecia fim se tornará começo. Respira mais uma vez e diga: Senhor, eu agradeço pelo que já vivi e pelo que ainda vou viver. A gratidão não é apenas uma resposta ao que recebemos, é também uma profecia sobre o que ainda virá. Quando você agradece antecipadamente, você já está declarando vitória, mesmo antes de vê-la com os olhos. E essa fé move montanhas. Essa fé atrai milagres. Essa fé abre os céus. O Salmo 50 é um chamado direto de Deus ao coração humano. Ele não fala apenas sobre juízo, mas sobre aliança. Ele declara que o Senhor convoca o céu e a terra como testemunhas e lembra o seu povo de que ele não se satisfaz com rituais vazios. O que ele deseja é vida verdadeira, entrega sincera, um coração que o busca em gratidão. Talvez você tenha vivido a fé de forma automática por muito tempo. Talvez tenha repetido palavras sem sentir, feito orações sem coração, participado de cultos sem alma. E talvez hoje você esteja aqui porque sente falta de algo real, de algo que realmente preencha. O Salmo 50 é a resposta. Deus não está pedindo performance, Ele está pedindo gratidão. Ele está pedindo sinceridade. Ele está pedindo que você abra o coração. Você já sentiu como se a sua oração não fosse suficiente? Como se Deus estivesse distante demais para ouvir? Como se o céu estivesse fechado? É nesse momento que a palavra diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Ou seja, agradeça mesmo sem ver. Glorifique mesmo sem entender. Entregue gratidão mesmo em meio à dor. E quando a gratidão sobe, a presença desce. Quando o coração se curva, o céu se abre. Quando a boca declara gratidão, a alma começa a sentir paz. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu te agradeço porque nunca me deixaste só. Talvez você ainda não veja saída. Talvez os problemas ainda estejam diante de você. Mas agradeça assim mesmo. Agradeça porque o livramento já está a caminho. Agradeça porque Deus já ordenou vitória sobre a sua vida. Agradeça porque mesmo no vale, Ele continua sendo pastor. Gratidão é uma arma poderosa contra o medo. Porque quando você agradece, lembra-se de quantas vezes Deus já cuidou de você no passado. E se Ele cuidou ontem, vai cuidar hoje. Se Ele foi fiel antes, será fiel novamente. Você já chorou escondido, acreditando que ninguém percebeu? Já caminhou com o coração pesado, tentando não demonstrar? Saiba que Deus viu cada lágrima, e Ele mesmo guardou cada uma como testemunho. Cada lágrima que caiu será transformada em resposta. Cada suspiro será convertido em vitória. Escreva agora nos comentários: eu sou grato pela fidelidade de Deus. Essa declaração sela o que você está recebendo agora. Não é apenas um comentário, é uma semente de fé lançada diante do céu. E se essa oração está alcançando você, inscreva-se agora e permaneça junto desta família de fé. Todos os dias há uma nova palavra para renovar sua esperança,
para restaurar sua alma, para fortalecer sua caminhada. O Salmo 50 nos lembra que não podemos enganar a Deus. Ele conhece o coração. Ele sabe quando as palavras são sinceras ou não. Ele sabe quando o louvor é verdadeiro ou apenas aparência. Por isso, hoje ele chama você para algo mais profundo. Talvez você tenha pensado que não era digno. Talvez tenha se afastado achando que Deus não ouviria mais. Mas ele está dizendo, volte com gratidão. Não com perfeição, mas com gratidão. Não com riquezas, mas com um coração que reconhece. Tudo que tenho vem do Senhor. Respira mais uma vez. E permita que essa presença envolva você. A paz começa a se instalar, a mente começa a se aquietar, o coração começa a se aquecer. Esse é o efeito da gratidão. Ela abre espaço para que o Espírito Santo ministre dentro de você. A gratidão quebra cadeias invisíveis. A gratidão abre caminhos onde não havia saída. A gratidão coloca a alma em harmonia com o céu. Por isso, agradeça. Agradeça até mesmo pelo que não entende. Agradeça até mesmo pelo que ainda não recebeu. Agradeça até mesmo pelo que doeu, porque até a dor se torna instrumento de crescimento nas mãos de Deus. E você vai perceber que, enquanto agradece, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, a fé se levanta, a esperança floresce. O Salmo 50 não é apenas um texto antigo, é uma convocação atual. Ele chama você para viver uma fé real, sustentada pela gratidão. E quando você responde a esse chamado, descobre que a verdadeira adoração não está no muito falar, mas no muito agradecer. O Salmo 50 é também um convite à reflexão. Deus, como juiz justo, chama o seu povo para lembrar que ele não se impressiona com formalidades. Ele não precisa de oferendas externas, pois tudo já é dele. O que ele deseja é que cada coração seja verdadeiro em sua adoração. É isso que abre o céu, não a aparência, mas a sinceridade. Não a ostentação, mas a gratidão. Talvez você tenha acreditado que precisava conquistar algo grande para se aproximar de Deus. Talvez tenha pensado que só poderia chegar até Ele quando tivesse respostas, quando estivesse forte, quando não houvesse falhas. Mas o Salmo 50 mostra que o que Deus espera de você não é perfeição, é entrega. Não é grandeza, é gratidão. Não é performance, é verdade. Você já se sentiu pequeno demais diante das circunstâncias? Já olhou para si mesmo e achou que não tinha valor? Já comparou sua vida com a de outros e concluiu que não tinha motivos para agradecer? Saiba que o simples fato de você estar ouvindo esta oração já é prova do cuidado de Deus. Ele escolheu você, Ele preservou a sua vida, Ele sustentou cada passo até aqui. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, obrigado porque Tu me guardaste até hoje. A gratidão é um lembrete de que não caminhamos sozinhos. É a consciência de que a mão de Deus esteve conosco nos dias bons e nos dias ruins. É a certeza de que o mesmo Deus que cuidou ontem, cuida hoje e cuidará amanhã. Você já se lembrou de situações em que não via saída, mas algo inesperado aconteceu? Já percebeu como portas se abriram sem que você tivesse força para empurrá-las? Já olhou para trás e viu que, se não fosse Deus, você não estaria aqui? Esses são motivos para agradecer. O inimigo tenta prender a mente no que falta, no que não aconteceu, no que deu errado. Mas a gratidão abre os olhos para ver o que já foi feito, o que já foi vencido, o que já foi conquistado. Escreva agora nos comentários: eu sou prova do cuidado de Deus. Quando você escreve, você está testemunhando, você está lembrando a si mesmo e declarando ao mundo: eu não cheguei aqui sozinho, Deus me sustentou. E se essa oração está tocando sua alma, inscreva-se agora e faça parte desta família de fé.
Aqui você encontrará todos os dias palavras que fortalecem, orações que edificam, promessas que renovam. O Salmo 50 também nos lembra que a ingratidão fecha portas espirituais. Quando o povo esquece de Deus, perde o foco, perde a direção, perde a proteção. Mas a gratidão abre caminhos. Ela atrai a presença de Deus como um perfume suave. Ela transforma a atmosfera da vida. Talvez você esteja enfrentando dias de luta. Talvez o medo tenha tentado dominar seu coração. Talvez a angústia tenha tentado sufocar sua voz. Mas comece a agradecer agora. Agradeça até mesmo pelo fôlego. Agradeça pela chance de recomeçar. Agradeça porque, apesar de tudo, você ainda está de pé. Respira mais uma vez e sinta como a paz começa a preencher o espaço que antes estava tomado pela preocupação. Esse é o poder da gratidão. Ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda o coração. Ela não altera apenas o ambiente externo, ela transforma o ambiente interno. E quando a gratidão se torna estilo de vida, a fé cresce, a esperança floresce e a alma descansa. O Salmo 50 ecoa como um lembrete. Invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o ciclo da gratidão. Você agradece, Deus livra, e o livramento se transforma em mais gratidão. Então hoje, levante o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, obrigado porque Tu és meu socorro e minha fortaleza. Obrigado porque mesmo quando eu pensei que era o fim, Tu me sustentaste. Obrigado porque eu sei que a Tua fidelidade é maior que as minhas lutas. O Salmo 50 nos lembra que Deus não é servido pelas mãos humanas como se precisasse de algo. Ele é dono de tudo, Criador de todas as coisas. O que Ele pede é um coração sincero, capaz de agradecer mesmo quando não entende, capaz de confiar, mesmo em meio à incerteza, capaz de adorar mesmo quando as lágrimas ainda caem. Quantas vezes você já se viu diante de algo que parecia impossível de superar? Quantas vezes acreditou que não teria mais forças para continuar? Quantas vezes se sentiu tão pequeno que pensou que Deus não notava a sua dor? É exatamente aí que o Salmo 50 se torna vida dentro de você. Ele diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso significa que não importa o tamanho da luta, o que define o seu futuro não é a dor, mas a presença de Deus que se manifesta quando você decide invocar e agradecer. Respira fundo agora e diga dentro de si: Senhor, obrigado porque a Tua presença é suficiente para mim. A gratidão é uma postura espiritual. Ela não depende das circunstâncias, ela nasce da fé. Quando você agradece antes de ver a resposta, você declara que crê no cuidado de Deus. Quando você agradece ainda em meio ao silêncio, você demonstra confiança no tempo do Senhor. Talvez você esteja carregando pesos que ninguém conhece. Talvez a sua mente esteja cansada de tantas batalhas. Talvez o coração esteja sobrecarregado de lembranças que machucam. Mas escute, Deus não pediu perfeição. Ele pediu gratidão. Agradeça mesmo assim. Agradeça no meio da dor. Agradeça no meio da luta. Agradeça porque a fidelidade dele não depende do que você sente, mas do que ele é. Você já sentiu que as pessoas não valorizaram o que você fez? Já entregou o melhor de si e recebeu ingratidão em troca? Saiba que Deus não esquece nada. Ele é justo. Ele vê cada gesto, cada oração, cada entrega. E Ele honra aqueles que o buscam de coração sincero. Escreva nos comentários agora: eu sou grato pela fidelidade de Deus. Quando você escreve, você sela essa palavra na sua vida e também inspira outros a fazerem o mesmo. E se essa oração está tocando o seu coração, inscreva-se agora e caminhe junto conosco todos os dias.
Aqui você não estará sozinho. Aqui você encontrará forças novas. Aqui você terá alimento para a sua fé. A gratidão muda a forma como você enxerga a vida. O que antes parecia fardo passa a ser oportunidade de crescimento. O que antes era silêncio se torna espaço de intimidade. O que antes era queda se torna testemunho de vitória. Respira mais uma vez. E perceba como até os detalhes simples são presentes de Deus. O ar que você respira, o dia que amanhece, a chance de recomeçar, a oportunidade de estar aqui agora ouvindo esta oração. Tudo isso é motivo para agradecer. E a cada palavra de gratidão, o coração se torna mais leve. O peso da preocupação se dissolve, a ansiedade perde espaço, o medo se cala diante da confiança. A gratidão é o escudo invisível que protege a alma. O Salmo 50 ecoa hoje para você. Invoque-me no dia da angústia. Não é quando estiver tudo bem, não é quando tiver todas as respostas. É no meio da dor, no meio da confusão, no meio da luta. E a promessa é clara. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus não prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença em todas elas. E essa presença é suficiente para trazer vitória, paz e esperança. Então hoje, levante o seu coração em gratidão. Mesmo que as lágrimas ainda estejam nos olhos, agradeça. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, agradeça. Mesmo que as promessas ainda não tenham se cumprido, agradeça. Porque a gratidão é fé em ação. O Salmo 50 nos ensina que a verdadeira adoração não está nos lábios apenas, mas no coração. Deus não busca palavras decoradas, Ele busca sinceridade. Ele não deseja apenas ouvir, Ele deseja sentir a verdade do que sai da alma. É por isso que Ele chama o seu povo e diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, porque a gratidão é o sacrifício que Ele mais deseja. Talvez você tenha se acostumado a pedir mais do que agradecer. Talvez tenha passado noites clamando por respostas, mas poucas vezes parou para dizer: Senhor, obrigado. E não há nada de errado em pedir, porque o próprio Deus nos convida a invocar seu nome. Mas o Salmo 50 nos mostra que o equilíbrio está em unir o clamor com a gratidão. É agradecer enquanto espera. É louvar mesmo sem entender. É confiar mesmo em silêncio. Você já se perguntou por que a gratidão tem tanto poder? Porque ela muda a forma como a alma enxerga a vida. Quando você agradece, a escuridão não parece tão densa, porque há uma luz dentro de você. Quando você agradece, a dor não parece tão absoluta, porque há esperança florescendo em meio ao sofrimento. Quando você agradece, até o silêncio de Deus se torna espaço para intimidade. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, obrigado porque mesmo sem ver, eu sei que Tu estás comigo. Talvez você esteja olhando para situações que ainda não mudaram. Talvez veja contas acumuladas, diagnósticos difíceis, conflitos familiares, batalhas espirituais. Mas agradeça, porque a gratidão não depende da mudança, ela provoca a mudança. Ela prepara o coração para receber o que ainda não chegou. Você já sentiu que o coração estava pesado demais para louvar? Já tentou orar e as palavras não saíram? Já quis acreditar, mas a fé parecia fraca? Nesses momentos, a gratidão é o respiro da alma. Ela não precisa de muitas palavras. Basta dizer obrigado, Senhor. E isso é suficiente para o céu se mover. Escreva agora nos comentários: obrigado, Senhor. Essa simples frase é um ato de fé. É uma semente plantada no solo da sua vida. É uma chave que abre a porta para que a paz de Deus habite dentro de você. E se essa oração está trazendo refrigério à sua alma, inscreva-se agora e permaneça caminhando conosco todos os dias.
Aqui você encontrará um lugar de descanso, um espaço de fortalecimento, uma corrente de fé que não se rompe. O Salmo 50 também nos alerta que Deus conhece o coração. Ele não deseja hipocrisia. Ele não aceita adoração fingida. Ele é Deus justo. Ele é Senhor de tudo. E o que Ele espera é um coração que se curva em sinceridade. Isso significa que você não precisa ser perfeito para se aproximar dele. Você precisa ser verdadeiro. Respira mais uma vez e sinta como a gratidão abre espaço para a presença. Enquanto você respira, é como se Deus estivesse arrancando o peso e substituindo por leveza. É como se o cansaço fosse trocado por descanso, a ansiedade por confiança, a dúvida por fé. A gratidão muda você de dentro para fora. Ela não precisa esperar a vitória chegar para se manifestar. Ela é a semente que faz a vitória florescer. O Salmo 50 ecoa como voz viva do céu. Invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o ciclo perfeito da fé. Você invoca, Deus responde e a resposta gera gratidão. Então hoje, decida viver esse ciclo. Não guarde a gratidão para depois, entregue agora. Não espere o fim da luta, agradeça no meio dela. Não espere entender tudo, agradeça mesmo assim. O Salmo 50 revela que a verdadeira grandeza não está em possuir, mas em reconhecer quem é o dono de todas as coisas. O Senhor afirma: meu é o mundo e tudo o que nele existe. Essa declaração muda a forma como enxergamos a vida. Nada do que temos é realmente nosso, tudo é presente. Cada batida do coração, cada amanhecer, cada oportunidade é dádiva que vem de Deus. E quando entendemos isso, a gratidão se torna o centro da nossa vida espiritual. Talvez você esteja vivendo dias em que sente falta de tantas coisas. Talvez os olhos só consigam enxergar as ausências, as portas que ainda não se abriram, os sonhos que ainda não se cumpriram. Mas o Salmo 50 convida você a olhar para o que já tem, para o que já foi preservado, para o que já foi sustentado. A gratidão não ignora o que falta, mas lembra que o essencial já foi dado. Você já percebeu como a mente humana tende a focar no que não aconteceu? Já se pegou reclamando mais do que agradecendo? Já sentiu como se a sua vida fosse pequena demais diante do que esperava? Esse é o veneno da ingratidão. Ele rouba a alegria do presente, destrói a esperança do futuro e alimenta a dor do passado. Mas a gratidão cura esse veneno. Ela abre os olhos para enxergar milagres escondidos no cotidiano. Ela ensina a alma a descansar. Ela coloca a vida na perspectiva correta. Tudo pertence a Deus, e Ele é fiel em tudo o que faz. Respira fundo agora e diga dentro de si: Senhor, eu reconheço que tudo vem de Ti. Essa simples declaração muda a atmosfera do coração. Porque quando você reconhece a soberania de Deus, o peso das preocupações se torna mais leve. Você entende que não precisa carregar o controle de tudo, porque Ele já governa sobre todas as coisas. Você já sentiu que carregava sozinho responsabilidades pesadas demais? Já acreditou que dependia apenas da sua força para sustentar a vida? Já pensou que se não fosse perfeito tudo iria desmoronar? O Salmo 50 quebra esse fardo. Ele lembra que Deus é dono de tudo, que Ele sustenta, que Ele governa, e que a sua parte não é controlar, mas confiar. E a confiança floresce quando a gratidão é cultivada. Porque quanto mais você agradece, mais você percebe que nunca esteve sozinho. Escreva nos comentários agora: eu confio no Senhor. Essa frase é como uma semente plantada diante do céu. É uma confissão de fé que rompe com o medo, que silencia a dúvida e abre caminho para a paz. E se essa oração já está trazendo refrigério à sua alma, inscreva-se agora e continue recebendo diariamente palavras que renovam, orações
que fortalecem e promessas que alimentam sua fé. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho motivo para agradecer. Minha vida está cheia de problemas, cheia de desafios. Mas lembre-se, o simples fato de você estar aqui, ouvindo esta oração, é sinal do cuidado de Deus. O simples fato de estar respirando, de ainda ter esperança, de ainda ter chance de recomeçar, já é milagre. A gratidão não nega a luta, mas declara que a luta não é maior do que Deus. Ela não apaga a dor, mas ilumina a alma em meio a ela. Ela não ignora as perdas, mas aponta para os ganhos que ainda não foram percebidos. Respira mais uma vez e sinta como o Espírito Santo toca a sua mente agora. Ele está arrancando a murmuração e plantando gratidão. Ele está apagando acusações e escrevendo promessas. Ele está transformando o ambiente da sua alma. A gratidão abre portas espirituais. Ela é como um som que ecoa no céu e chama a atenção do trono de Deus. Quando você agradece, você se alinha com a vontade dele. Você se aproxima do coração dele. Você descansa no cuidado dele. O Salmo 50 mostra que o Senhor não se alegra com formalidades. Ele não deseja apenas ouvir palavras bonitas. Ele deseja sentir verdade, e a verdade da gratidão é mais preciosa do que qualquer oferta material. Então hoje, levante um altar de gratidão dentro de você. Agradeça pelo que já viveu, pelo que está vivendo e até pelo que ainda virá. Porque a fé agradece antes de receber. A fé celebra antes de enxergar. A fé se alegra antes de ver a resposta. E essa gratidão vai mudar você. Ela vai trazer força onde havia fraqueza. Vai trazer paz onde havia ansiedade. Vai trazer confiança onde havia medo. O Salmo 50 é um chamado à sinceridade. Deus levanta a sua voz e lembra que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele não busca adoração apenas de lábios, mas de coração. Ele não deseja apenas ouvir promessas, mas ver gratidão real. Essa mensagem atravessa gerações e chega até você hoje como um convite para viver de forma autêntica diante de Deus. Talvez você já tenha se perguntado se a sua fé é suficiente. Talvez tenha se sentido pequeno diante de tantos erros, tantas falhas, tantas quedas. Mas o Senhor diz: eu não procuro perfeição, eu procuro gratidão. Porque o coração agradecido é o que abre espaço para a transformação. Você já percebeu como a gratidão tem poder para mudar a atmosfera? Quando você começa a agradecer, até mesmo a dor parece perder a força. Quando você decide agradecer, a escuridão se torna menos pesada. Quando você cultiva gratidão, até a luta ganha novo sentido, porque você enxerga que não está sozinho. Respira fundo agora e diga em silêncio: Senhor, eu agradeço porque Tu és comigo em todos os momentos. O Salmo 50 nos lembra que Deus não deseja apenas receber de nós. Ele deseja se relacionar conosco. Ele é dono de tudo. Se tivesse fome, não precisaria nos avisar. O que Ele pede é que ofereçamos a Ele ações de graças, porque é isso que revela um coração rendido. Talvez você esteja enfrentando dias de silêncio, em que parece que Deus não responde. Talvez a sua mente esteja cheia de perguntas, sem nenhuma resposta. Mas mesmo assim, agradeça, porque a gratidão abre os ouvidos espirituais. Ela não força Deus a responder, mas abre você para perceber que Ele já está falando. Você já chorou e depois percebeu que aquela dor te aproximou ainda mais da presença de Deus? Já perdeu algo, mas encontrou consolo na voz do Espírito Santo? Já viveu uma noite longa, mas descobriu que amanhã chegou com um novo brilho de esperança? Então você sabe o que é gratidão em meio à luta? Escreva nos comentários agora: eu agradeço porque Deus está comigo. Essa frase é mais que palavras, é um testemunho. É uma semente plantada no solo da fé. E se esta oração está enchendo a sua alma de paz,
Inscreva-se agora e permaneça caminhando conosco. Aqui você vai encontrar força todos os dias, palavra que aquece, oração que levanta. O Salmo 50 traz também um alerta. A ingratidão rouba a conexão com Deus. Ela fecha os lábios, endurece o coração, apaga a fé. Mas a gratidão mantém a chama acesa. Ela renova a esperança. Ela abre portas que ninguém poderia abrir. Por isso, não adie. Não espere o dia perfeito para agradecer. Não espere o milagre chegar para louvar. Agradeça hoje. Louve hoje. Declare gratidão agora. Respira mais uma vez e deixa que essa verdade inunde a sua alma. A gratidão não nega a luta, mas declara que a luta não tem poder para apagar a fidelidade de Deus. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. A sua vida continua nas mãos do Altíssimo. E se você escolher agradecer, vai perceber que até mesmo as dores passadas podem se tornar sementes de testemunho. O Salmo 50 ecoa no seu coração como uma canção. Invoque-me no dia da angústia. Essa é a promessa. Você não precisa ter medo do futuro, porque o Deus que prometeu continua sendo fiel. Você caminhou até aqui e não foi em vão. Cada palavra desta oração foi como uma semente lançada no seu coração. O Salmo 50 nos mostrou que a gratidão não é apenas um gesto, é uma chave que abre o céu, que aproxima o coração de Deus, que transforma a alma cansada em alma confiante. Hoje você descobriu que a verdadeira adoração não está naquilo que oferecemos de fora, mas no que entregamos de dentro. Não são rituais vazios que movem o coração de Deus, mas um coração sincero, cheio de fé e de gratidão. Talvez você tenha vivido por muito tempo preso a um ciclo de reclamações, de peso, de murmuração. Talvez a sua mente tenha se habituado a olhar apenas para o que falta. Mas agora, pela palavra do Senhor, esse ciclo se quebra. Você é chamado a viver um novo tempo em que a gratidão será a sua linguagem diária, em que a confiança será a sua canção, em que a fé será o seu respirar. Respira fundo agora e sente a presença de Deus envolvendo você. Essa presença limpa, cura, fortalece. Essa presença restaura memórias, sara feridas, ilumina caminhos. Essa presença é o próprio Deus habitando dentro de você. Você entrou aqui com peso, mas o Senhor trocou esse peso por paz. Você começou esta oração talvez com dúvidas, mas agora sai com esperança. Você chegou até aqui pensando que não teria forças, mas agora sente que pode continuar, porque não está sozinho. O Salmo 50 declara: oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Esse é o chamado de hoje. Não viva preso ao que não deu certo. Não carregue eternamente o que se perdeu. Não deixe que a ingratidão se torne uma prisão. A gratidão é a chave que abre as portas para o novo tempo que Deus preparou para você. Escreva agora nos comentários o seu amém. Escreva: a sua gratidão declare a sua fé. Esse gesto simples é um selo espiritual. É como levantar um memorial diante de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que você ama. Porque a mesma presença que tocou você pode alcançar outras vidas. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Você não é apenas mais um. O Senhor te chama pelo nome. Te envolve com amor. Te sustenta com poder. A gratidão que você oferece hoje será lembrada amanhã como testemunho de vitória. E cada palavra que subiu nesta oração será devolvida em forma de resposta, de livramento, de milagre. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.